Muito bem, pessoal. Eu sou a doutora Carla Menini Stauschmidt, médica há 20 anos, área de atuação de formação cirúrgica, professora há 16 anos, e trago para vocês algumas informações referentes à medicina e simbólica, né? A sobreposição da simbologia à medicina alopática. Hoje a gente vai conversar sobre o segundo nível de investigação. Mas como assim, Carla? Bom, então deixa eu explicar para vocês alguns detalhes em primeira mão. Essa história toda começou com o entendimento da necessidade de estruturar a entrevista dos pacientes aos quais eu atendia em 3 níveis de investigação, sendo eles o primeiro nível físico, o segundo nível mental e o terceiro nível, o nível conectivo. Mas como assim? Então, no sentido do entendimento de aonde podem estar enraizadas as causas que levaram esse paciente a ter sintomas que vão e voltam várias vezes num espaço curto de tempo, meses, ou mesmo que seja ao longo dos anos, né? É aquele paciente que tem o que a gente chama sintomas crônicos ou sintomas recorrentes. Possivelmente você já deve ter se encontrado em alguma situação como essa, do tipo, aquela dor no estômago, queimação, que vai e volta. Você, muitas vezes, chegou aí, por exemplo, em emergências, né, e ser diagnosticado com gastrite, né, mesmo sem ter feito uma endoscopia inicialmente, o que tá tudo bem, né, feito o tratamento inicial, melhora um tempo, depois passa um período e piora de novo. Possivelmente deve ter associado isso a algum evento, por exemplo, de estresse maior, né, a dita gastrite nervosa, né, que se chama, né. Daí, no fim das contas, você tem esse quadro repetido 4, 5 vezes no ano, você faz endoscopia, a tua endoscopia vem normal, né? Você chega ao profissional e o profissional, olha, seu exame não tem nada, isso é só ansiedade, vamos usar um remedinho e tudo mais. Você toma um remédio por um tempo, fica bem um tempo e logo depois o quadro retorna, né? E aí eu comecei a pensar assim, eu falei assim, gente, mas não é possível que seja isso, né? Seja o tempo inteiro isso aí e o paciente vá eternamente ir e vir de vários profissionais. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que talvez existam outros níveis que precisam ser acessados, né? Como, por exemplo, fora do nível físico, fora a investigação se não tem, por exemplo, uma gastrite ou uma úlcera já diagnosticada, ou um tumor que seja, ou um refluxo que seja, já com o esôfago de Barrett, que a gente chama, por exemplo, né? Quer dizer, não tem nenhum padrão físico, mas o paciente tem os sintomas. Então, aí a gente parte para esses outros níveis de investigação. O segundo nível, como eu comentei com vocês, é o nível mental. Como é que funciona o nível mental? Então, né? Suponha esse mesmo paciente que a gente estava falando agora, né? Que tem essas crises de dor repetidas, vão e voltam, faz exames, os exames não acusam nada físico, mas ele tem os sintomas, né? Eu comecei a pensar assim, bom, e se eu for a fundo, então, em talvez algum padrão comportamental que esse paciente possa ter, ou alguma situação que gatilhe ele a um determinado padrão comportamental, que leve esse paciente, por exemplo, a um estado de luta ou fuga, né? Ou seja, algo que gere lá no topo da pirâmide medo nesse paciente, por exemplo, ou culpa, por exemplo, né? E isso aí vai desencadear o quê, mais especificamente? Vai desencadear o funcionamento do sistema adrenérgico no nosso corpo, que é baseado no quê, né? A gente tem o gatilho, vamos dar um exemplo, né? Que esse paciente sempre tem essas crises de gastrite quando ele vai conversar com o filho X sobre determinada situação que não faz bem para ele, digamos, uma desobediência do filho, uma situação que vá contra os princípios, os valores, né? Os valores fundamentais desse paciente. E ele fica se violentando naquilo, numa aceitação temporária, mas chega um ponto que ele confronta, e nesse momento do confrontamento sempre vem uma crise de gastrite, como essa, por exemplo. Como é que funciona isso, então? Isso é o sistema adrenérgico dando o sinal para o corpo, dizendo assim, ó, você está numa situação de perigo, você está numa situação que você vai ter que lutar ou vai ter que fugir, ou seja, você está acionando o seu sistema de sobrevivência. Qual é o X da questão? O cérebro não entende se você está, por exemplo, com um leão na tua frente ou se você tem um problema interno do tipo uma raiva reprimida, vamos falar assim, que geralmente é isso, né? Uma raiva é um sentimento negativo reprimido que tá te fazendo ficar naquele lugar de daqui a pouco eu vou perder a estribeira, daqui a pouco eu vou
né? Partir para vias de fato, por exemplo, tá? O que acontece? O corpo já está trigado na emissão de adrenalina, né? Um mediador do sistema nervoso simpático, tá? A partir do momento que isso acontece, ele dá o sinal para todo o resto do nosso organismo para que ele esteja nesse estado de alerta. A partir desse momento, o que acontece? A gente tem várias transformações fisiológicas no nosso corpo, do tipo um booster, um pulso de cortisol, né? O cortisol é o nosso hormônio anabólico, mas é o hormônio do estresse também. Esse cortisol faz com que a glicose fique aumentada na corrente sanguínea nesse momento para que ela esteja facilmente ofertável às células, caso o teu músculo, por exemplo, precise correr, o teu coração precise bater mais rápido, teu pulmão precise funcionar de uma maneira mais agilizada. Acontece um desvio circulatório da circulação esplâncnica, que a gente fala, quer dizer, o sangue sai do estômago, sai do intestino, etc., e vai para a musculatura, para o eixo central, nosso eixo central, para a musculatura, para que ela possa ser utilizada, por exemplo, no momento de fuga ou de luta. E vários outros fatores pró-inflamatórios também são liberados. Ok, então isso é uma das coisas que acontece. Por aí, você já tira um tempo do que pode acontecer nos vários órgãos e sistemas do nosso corpo, em sentido. Pense isso assim, ó, é um único episódio, isso que eu contei para vocês. Agora, pense isso acontecendo 2 vezes por semana por 10 anos, né? Pense o que pode ocasionar no teu corpo físico esse tipo de situação. Uma glicemia constantemente elevada, cortisol constantemente sendo pulsado, mediadores inflamatórios gerando cadeia inflamatória sistêmica cronicamente no nosso corpo, sistêmico, né? Então, você há de convir que, num primeiro momento, a gente vai ter um corpo de saída cronicamente inflamado, correto? Isso, inclusive, pode causar alterações físicas e laboratoriais, tá? E não ter uma causa, né? Não tem uma causa física. Eu não tenho uma artrite reumatoide, eu não tenho um lúpus, mas eu tenho meu VHS aumentado, minha PCR aumentada, já pesquisei tudo que é doença, neoplasia e tuberculose, e não acho causa, né? Causa física, né? Certo. Mas vamos voltar ao papo do estômago, que é onde a gente quer chegar com esse exemplo. Ok, e aí esse paciente do estômago, ele tá nessa situação exata aí agora, tá? Muito bem, o corpo, em contrapartida, ele tem que contrabalancear essa hiperprodução de adrenalina. Por quê? Porque senão simplesmente o nosso coração vai bater 300 batimentos por minuto e vai fibrilar. E a gente vai parar, vai morrer, entende? Então é uma situação de risco, né? A partir desse momento, então, o que acontece? O contraponto do nosso sistema nervoso simpático é o sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele funciona com um nervo principal, o principal representante dele, né, que a gente fala, é o nervo vago. O nervo vago, ele vem aqui de cima da região cervical, desce no paro craniano, e ele vai descendo do ladinho do esôfago, né, do nosso órgão aqui, o esôfago, o órgão que é responsável pela nossa deglutição, até chegar no estômago. E ele se insere aonde? Onde é que acaba o nervo vago? Ele acaba na chamada pata de ganso, inserido no antro gástrico, quer dizer, no finalzinho do estômago, certo? Muito bem. Uma das ações, a ação principal desse nervo vago é trigar a produção de acetilcolina, que é o principal mediador parasimpático, que vai fazer o quê? Vai contrapor, vai contrabalancear a hiperprodução de adrenalina. Ou seja, é esse mediador que vai fazer, por exemplo, a frequência do coração vir baixando lentamente, para que isso não se torne, por exemplo, uma fibrilação ventricular, exemplo, tá? Muito bem. Acontece que esse nervo vago, ele tem também algumas ações locais no nosso corpo, que a gente chama ações parácrinas, é o nome disso, tá? Então, uma dessas ações de quando ele é hiperestimulado é justamente, olha só, o aumento da produção de ácido clorídrico no estômago. Então, a pessoa que está num estado constante de ansiedade, liberação de mediador adrenérgico, que acaba evoluindo com uma inflamação crônica, essa pessoa também vai ter esse contraponto constante de liberação de acetilcolina pelo nervo vago para que ela não entre num estado que o corpo não aguente. Isso é fisiológico, isso é uma defesa do corpo, né? E é uma defesa, inclusive, autônoma, né, que a gente fala, tá? Quer dizer, ela funciona por si só, você não dá comando para isso, isso é autônomo, tá? Muito bem, então pense que esse estômago tem, então, constantemente um volume maior que a média de ácido dentro dele.
que essa mucosa do estômago, que a gente está falando, ela é capaz de aguentar um certo X, né, de volume de ácido ali presente. Então, é claro que se existe um volume maior do que a média numa parede que não está totalmente preparada para isso, ou que tem uma preparação limítrofe, né, para isso, ou seja, até um limite, para isso, é claro que esse ácido vai começar a incomodar, ele vai começar a machucar, ele vai começar a lesionar essa mucosa. E num primeiro momento, a gente não tem alteração anatômica. Mas o que que a gente tem? A gente tem todo um mecanismo que veio da onde, gente? É aí que eu quero chegar. Veio de uma forma pensamento. Veio de um pensamento dotado de emoção que trigou o nosso sistema nervoso autônomo através de uma circuitaria neuronal. Essa circuitaria neuronal, vamos colocar assim entre aspas, seria a circuitaria neuronal do medo, ou da culpa, que é a amígdala cerebral, a gente fala. Então, quando eu comecei a perceber isso e colocar, sobrepor isso na anamnese de uma maneira que o paciente compreendesse que ele tinha sim uma questão acontecendo com ele, a única coisa é que essa questão não estava no concreto. Essa questão, no caso desse paciente, está no segundo nível de investigação, no nível mental. E poderia até dizer mais, talvez até no nível conectivo, pensando que é uma situação externa que está atuando sobre ele. Mas o gatilho é mental, tá? Então, quando a gente fala do segundo nível de investigação, é exatamente dessa parte, desse braço da entrevista que a gente está comentando. E isso é um exemplo. Como este, temos vários outros, desde, por exemplo, dor lombar crônica, dor cervical crônica, quadros inflamatórios crônicos, né, os espectros, né, que a gente chama autoimunes, que não é lúpus, que não é artrite reumatoide, que não é vasculite, mas que o paciente tem uma inflamação crônica que ninguém sabe qual que é a origem daquilo ali. Bom, talvez a origem não esteja no primeiro nível. Talvez a origem esteja no segundo nível. E diversas outras. Quadros, por exemplo, de dor no peito, falta de ar, ansiedade, sensação de morte iminente. Vai para o hospital, acha que está infartando, né? Pacientes jovens, 30, 35 anos, fazem todos os exames e nada, né? Nada, tá normal. Mas tá normal o quê? Concreto. Mas ou mental e conectivo, ou sutil, talvez não seja normal. E é aí que entra o nosso trabalho da medicina e simbólica. E justamente ir além e chegar nesse segundo e terceiro nível de investigação para ajudar esse paciente a encontrar qual é a raiz desse sintoma crônico. Então, a gente faz isso como aqui no nosso canal? Tanto com as mentorias, onde a gente orienta esses pacientes a chegar nisso aí e ajuda eles a se livrarem dessas sintomatologias, quanto ensinando isto para os profissionais da saúde, terapeutas holísticos que querem utilizar a medicina e simbólica como uma ferramenta no seu setting terapêutico. Então, se você tem interesse, aqui abaixo no canal tem a descrição de onde você pode nos encontrar, nas outras redes sociais, no Instagram, na nossa página, que tem acesso direto aí ao nosso WhatsApp, caso tenha necessidade de conversar sobre alguma dessas questões. E a gente se vê na sequência. Um beijo.